Você já parou para pensar qual rota a economia do Brasil e do mundo pode tomar em 2023? Eu sou o Pedro Renault, economista do Itaú, e essa é a estreia da série Rota 23. Nessa rota, vamos analisar os caminhos que o seu dinheiro pode tomar nesse ano, com diversos especialistas traçando visões sobre a economia e as principais oportunidades em renda fixa, renda variável, câmbio e muito mais. Aperte os cintos e se inscreva no canal, que já vamos ligar o GPS dos investimentos para a nossa primeira análise de 2023. Para chegar no nosso destino, precisamos conhecer o ponto de partida. Podemos começar olhando de longe. Como ficou o cenário internacional? 2022 foi um ano bem agitado. Logo no início, apesar da Omicron ter dado trabalho nos primeiros meses, dá para dizer que o mundo virou a página da pandemia em termos econômicos. Mas quando parecia que as coisas iam voltar minimamente ao normal, uma invasão russa na Ucrânia abalou os mercados. A inflação, que já estava alta, acelerou mais por causa dos preços de commodities e os bancos centrais, que ainda relutavam em subir juros, tiveram que mudar de caminho e pisar no freio. Com isso, veio o temor de uma recessão global. A China andou na contramão do mundo, mantendo a política de Covid-0 e lidando com problemas internos. De certa forma, eles ainda estão na contramão agora, reabrindo a economia depois do resto do mundo e adicionando estímulos enquanto o mundo está com os pés no freio. Mas e quanto ao Brasil? Como o nosso país encerra a rota de 2022? Aqui no Brasil, 2022 acabou sendo bem melhor que o esperado em termos de crescimento, que vai acabar ficando na casa de uns 3%. O impulso da guerra via preços de commodities amparou a economia e os estímulos dados pelo governo também foram uma surpresa importante. Além disso, a conclusão da reabertura pós-pandemia contribuiu principalmente no setor de serviços, que é muito intensivo em mão de obra e com isso puxou forte a taxa de desemprego para baixo. A inflação por aqui também ficou muito pressionada, mas fez pico em abril em 12% e fechou dezembro agora em menos da metade desse valor. No fim de 2022, o debate foi dominado pelas perspectivas do novo governo, com o primeiro passo concreto de política econômica na aprovação da PEC da transição pelo Congresso. Quando o assunto é taxa de juros ao redor do mundo, o que esperar para esse início da rota de 2023? No mundo como um todo, as altas de juros já devem estar perto do fim. O juro dos Estados Unidos, que acaba sendo o mais influente, saiu de quase 0 para 4,5% em 2022 e deve parar de subir em 5,25% ao ano. É bastante, mas com os preços de commodities já dando alívio e inflação começando a ceder, eles não devem ter que ir muito além dos 5%, e isso dá uma tranquilizada nos mercados. E como a estrada de 2023 se inicia com relação ao crescimento global? As economias devem desacelerar como resultado dessa pisada no freio. E não vai ser uma parada suave, mas no geral, o risco de recessão não parece tão alto. Os Estados Unidos, por exemplo, devem ter crescimento fraco, mas ainda crescendo, algo na casa de 0,5%. A Europa deve ter um ano pior por conta da guerra, com uma leve recessão vindo da escassez de energia. A China volta a acelerar com a reabertura, mas de forma moderada, dado que eles vêm de uma posição frágil. O mundo como um todo deve crescer pouco mais de 2% nesse ano, um número que para a economia global é historicamente fraco, mas não é um colapso. Em que buracos dessa estrada você deve se atentar aqui no Brasil? Tributação provavelmente vai ser um dos temas-chave, tanto pela indicação de intenção de se fazer finalmente uma simplificação, quanto porque com mais gasto público vai ser necessário aumentar a arrecadação. Apesar de a inflação ter caído rápido nos últimos meses, daqui para frente ela deve ficar mais estável, num patamar ainda não tão confortável. A parte de serviços, que é a mais pesada dentro do todo, ainda tem muita inércia e pressão por causa do desemprego baixo. Com isso, o IPCA deve fechar 2023 quase igual a 2022, pouco abaixo de 6%, e isso, somado aos riscos fiscais, deve dar pouco espaço para o Banco Central cortar juros. Nós só enxergamos queda da taxa Selic a partir do último trimestre de 2023, dos atuais 13,75% para 12,5% ao ano. O PIB deve ter uma desaceleração expressiva nesse contexto de juros altos, economia global mais fraca e com impulsos como reabertura e aumento de programas sociais se dissipando. Depois de crescer perto de 3% no ano passado, o Brasil deve avançar algo perto de 1% em 2023.
Quanto ao câmbio, para esse ano a nossa projeção é de $1 a R$ 5,50 em dezembro, levando em conta que parte dos riscos domésticos devem ser compensados pelos juros altos por aqui e pelo ambiente global um pouco mais tranquilo. Chegamos ao final do primeiro trecho da nossa rota. No próximo vídeo, você descobre quais são as oportunidades da renda fixa em 2023. Enquanto isso, aproveite para baixar o app do Ion Itaú. Nele você recebe recomendações personalizadas para o seu perfil e ainda investe com taxa zero de corretagem para ações, BDRs, ETFs e fundos imobiliários. Aí um último recado, se você quer ficar por dentro das principais notícias do mercado e descobrir o que impacta a Bolsa de Valores antes que ela abra, é só acompanhar o podcast Itaú Views Morning Call, disponível em todas as plataformas de streaming. Um bom início de ano e até logo!